Fala galera, beleza? Bom, o mercado aqui abriu sem gap, tá? Deu essa pernadinha de alta, chegou nessa região de suporte aqui, deu um micro fundo duplo e subiu. Aqui nesse exato momento, agora eu estou esperando uma possibilidade de venda, esperando uma falha. Só que eu não sou muito fã quando o mercado não abre com gap. Eu fico um tanto quanto apreensivo e às vezes eu tendo a ser um pouco mais cauteloso, porque para mim o mercado vai continuar a queda. Eu estava esperando alguma barra de sinal aqui para poder vender nessa região. Se essa barra aqui fechar muito forte, fechando esse gap aqui, até aqui mais ou menos, eu não vou entrar. Eu vou esperar uma outra definição, esperando que ele venha um pouco mais abaixo, até porque tem gaps de barras abertos aqui que precisam ser preenchidos. Aqui para mim já é um contexto lateral, então vamos embora. Além do mais, isso aqui seria um L2 após uma continuidade da alta, tá bom? Aqui teve uma tentativa de retomada de alta, que seria um H1. Aqui foi um low one, aqui um high one. E também essa barra aqui seria uma low two, né? Nela mesma é um high one e nela mesma também é um low two, devido a essa barra externa aqui. Deixa eu ver quantos pontos ela tem. Hoje eu decidi colocar o volume aqui apenas para dar uma olhada como vai se comportar o mercado dia de hoje. Não que seja necessário olhar o volume, não é nem um pingo necessário. Coloquei só por curiosidade, na verdade. Não gostei dessa sombrinha. Não vou entrar nesse candle outside. Ou deveria, talvez. Eu vou entrar. Porque ainda assim ele é uma barrinha de tendência. Aqui eu tenho uma vantagem de ter um gap aberto. E eu vou sair no scalp. Não é bem um scalp, é quase um trade de 1,5 para 1. Decidi entrar porque aqui para mim está relativamente alto numa lateralidade. É um contexto razoável, então vamos aguardar essa queda aí. E aqui também é um possível edge, tá? Eu poderia inclusive tentar jogar meu alvo para lá para baixo. Se essa barra vier muito forte, possivelmente é isso que eu vou fazer. Se ela fechar com muita força. Eu vou arrastar meu alvo por enquanto. 820 pontos. O que eu espero agora aí desse trade é um bom follow through, que é uma boa barra de continuidade, tá? E como eu tô olhando esse volume aqui, então eu tenho que falar um pouco para vocês, né?
além de uma boa barra de continuidade, tem que ter um volume expressivo, né? O volume aqui, essa barrinha vermelha aqui, ela tem que vir superior, anterior e vir crescendo, tá? Fazendo topos mais altos dentro desse gráfico de volume, claro, né? Isso implica que tem muito interesse vendedor e o momentum está tendendo a aumentar. O único problema de fazer um trade swing, que seria um trade com alvo de no mínimo 2 para 1, agora aqui nesse contexto, essa região de suporte aqui e principalmente essa zoninha de lateralidade. Ele pode tender a lateralizar mais um pouco aqui, ficar encebando, encebando, encebando e decidir continuar a queda ou não. Lembrando que toda a zona de lateralidade ela é também um suporte ou uma resistência, tá? Então não adianta a gente querer um swing de 10 para 1 de alvo, por exemplo, quando a gente tem certas barreiras impedindo. A gente tem que procurar movimentos fluidos, porque quando o mercado vai fluido, ele tende a voltar fluido. Aqui, quando o mercado passar dessa barreira, ele tende a vir muito fluido dentro dessa zona aqui, tá? Porque ele não tem nenhuma barreira de suporte ou resistência. Mas para ele passar dessa zona aqui, onde bateu duas vezes nessa região, ele vai ter que vir com muita força. Ou seja, um volume grande de ordens vendedoras. E é isso que eu queria ver. Uma boa barra de continuidade. Não vou proteger esse trade, tá? Por quê? Porque eu estou interessado em um swing. Trade de 2 para 1. Então se eu proteger esse trade, eu posso acabar saindo no zero, tá? No break-even, e o mercado tender a continuar e me deixar chupando o dedo. Quando a gente busca alvos longos, infelizmente a gente tem que suportar pullbacks, algumas oscilações e analisando minuciosamente candle a candle como ele vai se comportar para que a gente decida sair do trade ou não. Lembrando que o stop que a gente coloca não está lá para pegar, tá? O stop está lá para proteger de uma eventualidade qualquer, alguma coisa troncha que o mercado poderia fazer. Por exemplo, uma notícia desconhecida, de repente dá um candle de 20 mil pontos, como geralmente acontece no como é que fala? No, em notícia do funk, por exemplo. Notícias do funk são extremamente perigosas. Como eu falei para vocês, essa zona aqui é uma zona perigo, né? Que tenderia sim a gerar um pullback. E olha o pullback acontecendo aqui após o fechamento do gap. Porém, eu estou assumindo que isso aqui seja um wedge, é uma lateral, 3 puxadas. Eu espero realmente que ele venha dando sequência a essa queda.
Infelizmente fui estopado. Fazer o que, né? Faz parte da estatística, mas vamos para o próximo trade. Infelizmente o mercado deu uma barra expressiva compradora. Não foi dessa vez. Acontece. Vamos esperar mais definição no mercado. Agora esperar o Dow Jones abrir. O foda vai ser se o mercado me estopar e depois continuar a queda, né? Aí eu vou ficar chateado, dilatado e bravinho. Isso aqui é o que eu não queria que ele fizesse sem mim. Eu preferia que ele estivesse retornando assim, devolvendo tudo comigo ainda no trade. Mas como o mercado é soberano, né? Fazer o quê? Agora eu vou tentar entrar no modo recuperação antes de buscar um próximo trade para poder bater minha meta. Ou seja, vou me colocar no 0 a 0 e recomeçar o dia. Se esse candle aí fechar um candle bonito, eu vou reentrar para venda. Eu não gostei desse paviozinho não. Eu poderia ter entrado para venda, né? Apostando na continuidade devido à abertura do Dow Jones. Mas agora eu tenho que ser um pouco mais cauteloso. Já está com metade do meu limite de loja diário. A gente precisa respeitar o gerenciamento de risco. E a gente sabe que nem sempre o trade pode dar certo, né? A gente analisa, assume uma premissa e o mercado pode fazer o oposto do que a gente espera. E nós, como traders, nós temos que aceitar, né? Mas vamos lá aguardar um pouco mais de definição. Agora, além do Dow Jones, eu vou esperar passar a notícia de 11 horas também, que é uma notícia relativamente importante. Seria o Fed, né? Aqui nesse candle fechou uma barra inside, vendedores tomaram o controle aqui, fechou uma barra inside. Aqui é uma barra outside, seria um aumento de volatilidade. Talvez, possivelmente, com a abertura do Dow Jones ele venha a cair. Só que eu preciso ter um pouco mais de cautela, dado essa zona de suporte aqui, que está relativamente forte. Dois toques na região de suporte, subiu. Já veio na região de 50% aqui e me estopou. Apesar de ter falhado esse topo aqui, e possivelmente ele vir fazer um fundo mais baixo, eu não posso agora ser um trader kamikaze. Agora eu preciso esperar um pouco mais de definição, um pouco mais de fluidez e continuidade para decidir entrar. Paciência, né? Agora é meu momento de paciência. Dado a boa barra de continuidade,
Eu optei por entrar. Também vou buscar um swing aqui. Eu vou buscar... Vou buscar aproximadamente 800 pontos. Se o Dow Jones agora não der continuidade, o meu dia vai ser encerrado no loss para respeitar o gerenciamento de risco. Lembrando que para romper esse fundinho aqui, essa região de suporte, ele tem que dar uma porrada bem segura, com muita força. E é o que eu espero que o Dow Jones faça, né? Assumindo essa falha de topo, deu uma boa continuidade, um bom follow through. É isso que eu espero realmente que ele faça. Venha com força, com muita força. Eu espero mais força ainda nos próximos candles. Como o meu objetivo agora é sair no gain, a depender da continuidade dessa barra, depender do fechamento dessa barra, eu vou optar por proteger o trade ou não, no fechamento dela. Eu espero que essa barra feche muito próximo da mínima dela, demonstrando muita força, muito momento vendedor. O gráfico de volume está mostrando que existe um volume grande de vendedores, um interesse grande na continuidade da queda. Vejam que as barras estão fazendo topos mais altos, tá? E isso é bom para mim. Olha lá a força que eu estava esperando aparecendo na região de suporte. É exatamente isso. Para romper suporte, a marreta tem que ser muito dura. Isso. Fechou bem próximo da mínima. Bom candle de força. Agora eu espero pegar no meu alvo.
Ainda lembrando que esses topinhos aqui, eles também podem tender a segurar um pouco, né? Mas como tem esse gap aberto aqui entre barras, eu espero o possível fechamento dele. Eu vou proteger um pouco esse trade. Para pegar pelo menos um pouquinho para reduzir o meu loss, tá? Não, eu vou sair praticamente no 0 a 0. Porque quando a pessoa está com loss, ela tem que garantir que vai voltar pelo menos para o zero, né? Mas estou com certa confiança nesse trade, mas eu estou com certo receio de que não vá esse trade de swing. Bom, eu vou pelo menos esperar a barra fechar, apesar de eu estar um pouco receoso, porque quando ele rompe uma região de suporte, eu sei que ele tende a retestar, devido à questão da bipolaridade, né? Suporte rompido vira resistência e resistência rompida vira suporte. Então, a depender de como fecha esse candle aí, eu decido o que fazer. Só espero que ele não venha me tirar com 100 pontos antes, né? É uma região de lateralidade e também não sabemos se ele vai dar continuidade ou não. Como eu falei, por causa desses dois topinhos aqui, também é uma região onde pode segurar. O meu alvo estando aqui é um tanto quanto arriscado, né? Lembrando também que tem uma linha aqui que também pode tender a segurar. Tinha esquecido desse detalhe. Eu vou fazer o seguinte, não sei se ele vai tender a continuar ou não. Tem essa linha aqui que eu só percebi agora, na verdade, né? Seria um triângulo expandido, no caso. Porém, o mercado veio com tanta força, tanta pressão vendedora, que ainda, possivelmente, ele pode tender a fazer uma segunda perna de queda. Estou com um certo receio. Eu vou proteger na máxima nesse candle, né? Pelo menos 260 pontos. Faltam 20 segundos para fechar o candle. Se o mercado tiver realmente muita força para cair, eu espero que ele não chegue nem a ir testar o topo desse candle. Eu espero que ele continue a queda já no fechamento desse candle anterior. A partir daí eu já espero que ele caia. Como aqui é uma região de suporte, ele ainda tem que vir com uma certa força, né, para romper. É uma região que a gente fica um tanto quanto cabreiro
para quem está no loss até então, né? Porque psicologicamente a gente quer que o nosso loss suma rápido. Mesmo os traders mais experientes acabam tendo esse sentimento, não tem jeito, não tem como controlar. Só o tempo mesmo e vários anos de experiência, 5, 10 anos de experiência para manter a continuidade da frieza e principalmente ter um bolso muito fundo, né? Para que não abale tanto assim a possibilidade de perda. E eu que não gosto de fazer parciais, então eu acabo tendo esse sentimento um tanto quanto mais aflorado do que as outras pessoas. Por que eu não gosto de fazer parcial? Porque o lote não vem parcial. Então eu entro na operação, saio com metade em um trade 1 para 1 mais ou menos, e o outro deixo para pegar 2, 3 para 1. Ou seja, eu estou desfazendo de parte dos meus ganhos. Mas se fosse para pegar o loss, viria inteiro, né? Não faz muito sentido isso na minha cabeça. Eu só faço parciais, mesmo sem gostar, quando o mercado está muito volátil, como por exemplo na crise aí nesses dias, né? Onde uma barra estava dando 3.000 pontos, por exemplo, 4.000 pontos, 6.000 pontos, o mercado estava dando 9.000 pontos, 10.000 pontos, entrando em circuit breaker, né? Só nessa situação é que eu costumo fazer parcial, porque eu quero realmente garantir alguma coisa no meu bolso antes do mercado tender a voltar e me tirar no zero. Eu vou garantir aqui meus 300 pontos do loss e eu espero que ele continue a queda sem me tirar. Lembrando que trades o mercado começa a lateralizar em mais ou menos 33%, 30 a 33% da perna, existe uma grande probabilidade de que ele continue a queda, tá? Mas como eu falei, aquele sentimento de estar com loss no dia não me permite que eu arrisque esperar, tá? Principalmente por estar realmente numa região de suporte, onde teve 2 toques até o momento, 3 toques agora, possivelmente num triângulo expandido. Então eu vou arriscar permanecer no trade dessa forma, sem realizar, somente protegido o meu loss, esperando, orando para todos os santos que ele continue a queda sem me tirar no stop gain, né? Aí eu já não perco mais nada. Olha só, o mercado indo ainda a meu favor sem me tirar o que eu estava esperando. Eu espero realmente que ele continue essa queda e vou proteger um pouquinho mais na máxima desse candle, 375 pontos. Como eu falei, quando ele lateraliza na região de mais ou menos 33% da perna de queda,
ele provavelmente tende a continuar essa queda. E era exatamente isso que eu estava esperando. Porém, rezando para não me tirar com aqueles 300 pontos. Agora vamos deixar o mercado ir e esperar que bata no alvo. Eu vou tentar arredondar aqui 400 pontinhos, porque eu tenho toque e eu gosto de números redondos. Apesar de ter esses 5 pontinhos a mais aí que é para pagar os custos. Vamos lá, bebê. Vem pro pai. Deixa eu ver se já chegou na região aqui. Bateu nesse primeiro topo aqui. Como eu falei, ele dá uma seguradinha. É uma região de briga. Mas como tem um gap aberto aqui entre candles, eu ainda acho que tem uma vantagem, uma possibilidade de queda. Volta não, filho. Fecha na sua mínima. Não me tira não, bebê. Fecha na mínima sem me tirar. Tô quase subindo meu alvo para mais ou menos 600 pontos. Conta dessa região daqui. Tá segurando, já deu um paviozinho. Uma sombrinha, na verdade, né? Bom, sai com 600 pontos. Por um ou dois ticks não pegou meu alvo de 600? É sério isso? Vou zerar na mão porque ainda tá valendo a equação do trader. Zerei. 500 e poucos pontos. Já não gostei dessa sombrinha aqui. Tem dois topinhos que tendem a cebar. Já é uma segunda perna dentro de uma lateralidade. Foi um trade aceitável de swing, tá? Aproximadamente 300 pontos de stop, 280. Então, seria mais ou menos 560 pontos, um alvo de 2 para 1. Tá ótimo, tá dentro da equação do trader. E vamos que vamos. Ainda não tô com meta batida, então vou esperar um próximo trade para seguir. Fala, galerinha. Então, saí certo do trade, tá?
como já esperava, dado essa sombrinha aqui, poderia sim ter um pullback. Aqui foi uma falha de rompimento de fundo, tá? Um micro fundo duplo com uma 2-bar reversal, porém eu não entrei porque agora 11 horas tem uma notícia bem relevante e após eu sair de um trade eu não gosto particularmente de já entrar em outro, tá? Questão psicológica mesmo. Eu prefiro esperar uma próxima oportunidade, dar uns 15, 20 minutos para a mente voltar a raciocinar direito, tá? Isso vai de perfil. Não, não sou doido. É. Mas tá aí. Trade tem toda hora, né? Deixei passar esse aqui, mas por conta da notícia. Eu não imaginaria que ele poderia subir dessa forma. Eu imaginei pelo menos uma queda, uma falha, alguma coisa assim. Agora 11 horas, 11h02 da manhã. Lateral, possível confirmação de um triângulo expandido, tá? Agora esperar fazer mais um trade de pelo menos 300 pontos, bater a metinha e dormir. Vamos aguardar. Ah, lembrando o seguinte, na contagem de barras, isso aqui seria uma high one, tentativa de alta implícita, tá? Não houve um pullback nos 5 minutos, mas em tempo gráfico menor teve um pullback sim. Aqui seria uma high two, uma segunda entrada. Para eu entrar nesse trade aqui sem aguardar, eu esperaria que ele desse pelo menos uma barra forte de alta. Uma barra forte, uma tentativa de retomada para queda e uma segunda barra forte, um H2 forte. Aí sim eu ia ver que o trade estava lindo, doce, açucarado, meladinho de mel. Entraria, ia buscar um swing. Talvez até aqui nessa máxima, ou talvez até no toque do triângulo, que aí demonstraria muita força. Agora que a notícia passou, galera, e eu não peguei esse trade aqui, devido ao que eu já expliquei, dada essa pressão compradora aqui, o que seria melhor? Vender nessa região ou continuar comprando? Pergunta interessante, né? Por mais que isso aqui seja um triângulo expandido, dado essa pressão compradora aqui, a melhor hipótese seria ou não fazer nada ou pensar em compras, tá? Pressão compradora muito forte aqui no gráfico diário. Ontem fechou uma forte barra compradora e no vídeo de ontem eu falei que possivelmente o mercado poderia ir um pouco mais para cima, só que eu falei até em um gap de alta, indo um pouco mais para cima depois caindo, porém o mercado abriu dentro da própria região, mas ainda assim poderia sim ir um pouco mais acima, como ele está indo de fato. Então, dada essa pressão, eu começo a cogitar a possibilidade de continuar comprando. Essa perna compradora forte aqui, ela ainda pode ter uma segunda perna de alta. Então o que é que eu pretendo fazer? Aqui já está com um pouco de realização de lucro da galera que comprou aqui embaixo. O que é que eu vou esperar? Uma correção até mais ou menos na média aqui. Aqui é um mercado lateral, a média não faz muito sentido, mas se isso aqui engatar uma tendência, ela começa a fazer sentido novamente. Vou esperar uma correção, vou esperar um possível H2, H3 ou H4, seriam as tentativas de retomada de alta, e pegar o swingão até infinito e além. Um pequeno detalhe importante: será mesmo que a gente precisa entupir o gráfico de indicadores para ver que isso aqui é um mercado comprador, always in long? A gente não precisa de um indicador para dizer, cruzou para cima compra, cruzou para baixo vende, piorou
a utilização de volume, tá? Como eu falei mais cedo, eu só adicionei esse indicador de volume aqui por mera curiosidade, porque eu estava falando com um youtuber que ele disse que sem um volume não dá para operar. Então aqui eu estou mostrando a vocês que não é necessário utilizar um volume ou qualquer outro indicador para poder fazer operações. Quem é que não está vendo que isso aqui é um microfundo duplo e uma falha de rompimento e que o mercado possivelmente tenderia a subir? Quem é que não consegue enxergar que isso aqui é um topo majoritário, isso aqui foi uma falha de rompimento e o mercado poderia continuar uma queda? O preço só pode fazer duas coisas, ou subir ou descer, tá? Quem é que não está vendo que esse paviozinho aqui, ou essa sombra, perdão, essa sombra seria uma falha de rompimento desse candle anterior numa região de suporte? A gente não precisa de indicadores. O preço é que manda. Preço é que manda. A gente não precisa de uma muleta para poder operar. Se o mercado não seguir a minha premissa de continuação de alta, aqui eu espero o seguinte: uma pequena correção, uma tentativa de retomada, uma falha em fazer novo topo, um rompimento de topo e uma ótima barra de sinal vendedora. Aí sim eu pego esse triângulo expandido até lá embaixo e talvez até chegando a fechar esse gapinho daqui de candles, tá? Porque com certeza ele vai demorar muito para passar dessa zona lateral aqui. Ele pode chegar inclusive no meio dessa lateralidade aqui e passar o resto do dia sambando, 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 sambando até ele tentar romper para algum lado. Esse candle poderia fechar uma barra de sinal aqui, uma ótima barra de sinal? Sim, pode. Eu entraria? Nunca na minha vida, nunca na galáxia. Por quê? Primeira tentativa de, de queda, onde ele veio uma pressão fortíssima, não tentaria nunca. Como eu falei, vou esperar aqui um micro topo duplo com a falha e mais uma ótima barra de sinal para vender. Ou então uma correção, um pullbackzinho mais ou menos na região de 50% e uma nova tentativa de retomada para seguir no rompimento dessa linha de canal, que eu acho também muito improvável, porque 90% das tentativas de rompimento da linha de canal falham. Mas nada impede dos 10% seguir adiante, né? Bom, se der uma boa barra de sinal aí, um L2, eu vou entrar para uma venda. Objetivando um scalp. Não, não fechou uma boa barra, não vou entrar. Fechou um spinning top, não gosto desse padrão. É indecisão, está em equilíbrio comprador e vendedor. Conforme eu falei mais cedo, a questão da lateralização em mais ou menos 33%, ele tenderia a continuar, aqui está seguindo o mesmo padrão. Uma lateralização em mais ou menos 36% dessa perna, e aí seguir no rompimento. Pode ser que aconteça. Aí agora eu já não sei especular muita coisa não. Eu acredito que não rompa essa linha de canal e que ele venha tentar fechar esse gap aqui, esse gap de barra, mas nesse momento está tudo muito nebuloso. Bora lá, pessoal, pro próximo trade, mais um scalp de 300 pontos aqui. Quando viu o mercado caindo fraco, ele fez essa primeira tentativa aqui
de retomada com um candle de alta. Na verdade isso aqui seria um H2, porém eu não tive tanta firmeza para buscar entrada nesse candle, então eu vi o mercado tentar novamente cair, tá? Ele fez aqui uma H3, uma boa barra de sinal. Eu entrei para compra apostando numa continuidade dessa alta, visto que o mercado já tem muitas barras que ele está subindo, fazendo mínimas cada vez mais altas, máximas cada vez mais altas. Então estou apostando nessa continuidade aí. Vamos ver o desenrolar. Faltam 30 segundos para fechar esse candle. Ele tem que fechar uma continuidade compradora, de preferência fechando próximo da máxima. E aí, a depender da continuidade do próximo candle, eu tomo a decisão de permanecer ou não no trade. Fechou um candle comprador, comprador dominaram um pouco o mercado, ainda permaneço no trade, apostando que sobe um pouco mais. Por enquanto foi cento e poucos pontos a meu favor. Eu acredito que o mercado chega lá no meu alvo, porque não tem barreiras mais para cima para impedir ele de subir. E talvez o dia hoje feche como uma barrinha de alta também bonitinha. O que é bom, né? Para ver se a gente consegue finalmente sair dentro do TTR do diário. É um TTR muito chatinho, aquela lateralidade, muita definição. Eu prefiro quando o diário está em tendência, seja de alta ou seja de baixa. Galera, aqui tem uma linha traçada, tá? Isso aqui também pode ser na verdade um ponto de realização. A gente não sabe se o mercado vai tender a continuar. Isso aqui é uma wedge, tá? Mas não sabemos se ele vai reverter alguma coisa aí nessa wedge ou continuar alta. Então eu vou proteger a minha operação com 5 pontinhos. Na real foi um certo vacilo meu, né? Porque eu não percebi isso aqui a tempo. Senão o meu alvo também teria sido um scalpzinho no toque dessa linha. Vacilei. Acabei fechando o trade com 50 pontos. Com uma scalp em 1 para 1, a gente tem que proteger o trade. E como eu percebi que está voltando com muita força, eu optei realmente por sair com pelo menos esse gainzinho michuruca. Bom galera,
eu já tô mentalmente cansado. Eu tô, eu tô no game, tô positivo. Eu vou encerrar meu dia de operações por aqui. E eu peço para vocês para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se possível, entre lá no grupo do Telegram pra gente trocar uma ideia sobre o mercado todo santo dia, falar de contexto, ciclos do mercado, tira dúvidas e ficar rico, né? Curtam aí, porque isso ajuda bastante. Valeu, um abraço.